Então sejam bem-vindos ao Peça e Receberás, o lapidar dos seus pedidos pelo dinheiro. Já aconteceu com vocês, ou está acontecendo isso, de vocês pedirem dinheiro ao universo, usarem essas ferramentas e o dinheiro vir pouco, em poucas quantidades, com dificuldade, fragmentado, em partes? Como é que está isso para vocês? Comentem aqui no chat. De que maneiras você tem pedido o dinheiro ao universo e de que maneira ele tem chegado para você? Comentem aqui. Eu quero que vocês interajam aqui para que eu possa trazer muito dessa energia hoje para vocês. E durante esse encontro de hoje, nós vamos começar a olhar mais profundamente para cada uma das energias que você rege e que regem os seus pedidos. Então, quando você começa a perceber que a sua energia é o que está determinando quanto dinheiro vai vir para você, aí você vai começar então o culpado não é o universo, então o culpado não sou eu, o culpado não é meu trabalho, não é minha fonte de renda, não é o meu negócio. Não existe um culpado, mas existe uma desordem que pode estar acontecendo na sua vida, na sua realidade, na sua energia, que está impedindo do seu pedido se manifestar. Então, por onde você vem pedindo dinheiro, é de um espaço, por exemplo, de você querer gerar, instituir, atualizar mais dinheiro, para você gerar mais dinheiro, ou você vem só gerando dinheiro a partir de necessidades, deveres, obrigações, responsabilidades. Então, tudo isso é o que determina quanto dinheiro você vai ter. Então, o meu convite para vocês estarem aqui hoje é para que vocês conheçam as 10 energias que você vai reger o seu pedido, ou seja, as 10 energias que você precisa ter alinhada, equilibrada. E hoje eu vou trazer para vocês justamente a consciência de cada uma dessas energias. Por quê? Quando você tem acesso a essas conscientizações, essas informações energéticas, é onde você começa a perceber que, então nessa energia aqui, e vocês não vão ver que elas são muito específicas, vocês vão perceber que, uau, então realmente nessa energia que o Jader comentou aqui comigo, é onde eu percebo que eu tenho talvez uma fraqueza, talvez uma dificuldade, talvez nessa energia aqui é onde esteja o meu problema e é porque o dinheiro não está aparecendo. Então, o meu convite hoje é para vocês conseguirem especificar na energia de vocês exatamente o que está bloqueando vocês de receberem o dinheiro que vocês vêm pedindo, independente da quantidade que seja. E eu quero pedir também para vocês, se vocês gostariam de abrir suas câmeras, para que eu possa ver vocês. Vocês não precisam se esconder, ninguém daqui para te julgar. Não importa se você estiver deitado, cozinhando, lavando, passando, não importa. Esse momento aqui é para que a gente possa se ver, se conhecer. Senão, eu faria lá no Instagram. Sabe? Tipo, onde ninguém se vê, onde você só me vê e ok, ou lá no YouTube, onde vocês só comentam. Então, se vocês estão aqui, se abre esse momento para que a gente possa se ver, para que tem muitos alunos aqui que eu conheço já pelo rosto. Só de ver, eu já sei que estão aqui, não precisa ver nome, não precisa ver nada. Por quê? A gente já está há mais tempo já se habituando a isso. E exatamente esses encontros do Zoom são para trazer os conteúdos mais profundos, porque lá no Instagram não tem como eu passar, por exemplo, o material que eu trouxe para vocês hoje aqui, que eu preparei para vocês começarem a trazer mais esses conselhos para vocês. Lá no Instagram não dá para compartilhar isso. Então, justamente que eu convidei vocês para cá, para que eu possa ver vocês, que eu possa conhecer vocês também. Não é obrigatório, tá? Mas saiba que, se você quiser, você pode abrir a câmera aí. Maravilha? E também interagir aqui no chat, tá? Então, engraçado, né? Porque existe muito essa energia e eu percebo muito isso nas pessoas e nos alunos que já chegaram para mim, meus mentorados e pessoas que fazem facilitação de consciência comigo. Por quê? Eles dizem querer dinheiro e vem muito essa energia que, não quero abrir câmera, eu não quero ser visto, eu não quero ser olhado, eu não quero que ninguém me veja. Tá tudo bem. Mas pega essa energia para você e começa a perceber onde você vem se escondendo do dinheiro. Onde você vem se escondendo das possibilidades que aparecem para você ter dinheiro. Onde você vem escondendo você e seu corpo, que é o que vão atualizar dinheiro, para que você não seja visto pelas possibilidades do dinheiro. Vocês aqui são uma possibilidade de dinheiro para mim. Eu estou sendo uma possibilidade de dinheiro para você. Ambos estão sendo para vocês mesmos. Então, é realmente um presentear e receber simultâneo que a gente tem quando nós convidamos nossos corpos para essas classes, para esses encontros onde a gente traz mais consciência do dinheiro. Ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei. Quem é meu aluno do Peça e Receberás, que já teve Peça e Receberás, que já teve inúmeras vezes, né? E essa versão eu trouxe também alguns conteúdos que já teve nas mentorias profundas, né? Mais profundas, mais
avançadas do Peça e Receberás. Então, por isso que já se chama Peça e Receberás, o lapidar de seus pedidos pelo dinheiro. Que eu trouxe toda essa energia das energias que tem lá dentro desse conteúdo mais profundo para vocês aqui. Então, pode ser que tenha alunos que já ouviram falar sobre isso, que já participaram de algum outro Peça e Receberás, só que hoje é sobre o dinheiro, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse material aqui para que vocês possam ver e para que vocês possam acompanhar e fazerem suas anotações também. Isso aqui é bem importante vocês saberem para que vocês possam se conduzir de uma forma totalmente diferente a partir de agora. Bom, então aqui está o nosso PSC Verás. Vou começar a trazer para vocês sobre a estrutura da consciência. Quando eu falo estrutura da consciência, eu não estou falando de uma forma, de um desenho, de uma cor, de um peso. Eu estou falando da estrutura energética, anatomia da sua conscientização. Ok? A sua consciência, ela não tem uma forma, ela não tem uma estrutura. Porém, ela tem 5 leis básicas, são verdadeiras em todos os lugares, todos os momentos do universo, incluindo todas as dimensões. Independente se for nessa dimensão aqui, ou se for na quinta dimensão, ou se for na 18ª, seja lá qual for a dimensão, essas leis são as 5 leis básicas que são verdadeiras em todas as dimensões. Ou seja, ela está sempre na consciência, ok? Então, nós temos a primeira lei. Então, a primeira lei que rege uma consciência é que você existe, tá? Eu sou. Ou seja, o você que eu estou falando aqui não é seu corpo físico, ok? O nosso corpo é como se fosse uma personalidade da nossa energia, porque o nosso corpo, ele é uma contribuição para que você expresse o seu ser. Então, se você existe agora, sua existência é eterna. Então, vocês que estão aqui, saibam que vocês nunca vão morrer. É como nós estamos falando lá no grupo DMF, que é as ativações da calibração da malha energética universal do dinheiro, que é você é um ser que não tem começo, nem meio e nem fim. Você sempre existiu. Ok? Você é a existência infinita, eterna. Você sempre existiu e sempre existirá. Você pode mudar de forma, mas você está sempre existindo. Então, relaxe, você estará consigo para sempre. E quando a gente traz essas aulas, esses encontros, essas conscientizações, realmente as ferramentas para você expandir a sua conscientização, é para que você adentre mais o seu ser. Por quê? Muitas pessoas elas acreditam em karmas. Né? Então, o que seria o karma? Ela trazer todos os problemas que ela teve na outra vida e ela traz para cá para tentar resolver. E hoje nós estamos falando sobre o dinheiro. Então, tudo que eu trouxe aqui, vocês direcionam isso para a energia do dinheiro, ok? Mesmo que eu não fale isso, é tudo sobre a energia do dinheiro. Então, os problemas financeiros que você teve em outras vidas, você pode estar trazendo para cá. Só que agora isso não precisa mais existir, porque você já está começando a ficar consciente disso. Então, quando a gente desfaz energeticamente pactos, acordos, questões de outras vidas com o dinheiro, é onde você está abrindo mão desses pactos, desses acordos, dessas energias de qualquer dimensão, tempo, espaço ou realidade. Então, você consegue adentrar o eu sou. O eu sou não é uma entidade fora de você. É o que você é. Ah, e o meu eu sou. Você é o eu sou. Eu sou o eu sou. É isso que é. Não existe uma entidade fora de você. É você. Só que a sua consciência, ela é algo tão expansivo, tão infinito, que quando você começa a estudar por conscientizações, você vai começando a acessar mais do quê? Do seu poder, da sua criatividade, da sua conscientização, das pessoas, de tudo, do mundo ao seu redor, da Terra, do universo, de tudo. Por quê? Você é pura consciência. Só que o que acontece, todos os pontos de vista e crenças que você tem nessa realidade baseada no dinheiro, você comprou aqui dessa realidade, ok? Então, nós temos também a segunda lei. Opa, peraí, gente. Opa, peraí. Essas coisas que acontecem ao vivo, tá? Deixa eu soltar aqui. Vamos lá, então. Então, a segunda lei é: tudo está aqui, agora. Tempo e espaço são ilusões. Ou seja, tempo e espaço são criações, estruturas dessa realidade. Não é da conscientização. A sua consciência, ela não tem passado, nem futuro, nem presente. Ela é o aqui e agora. Nem o aqui e agora a gente chama de presente. É o aqui. É o que está acontecendo aqui, o que eu estou escolhendo aqui, o que eu estou vivendo aqui. É tudo, a possibilidade que está aqui, aqui, aqui e aqui. Mas o quanto você se pega no seu passado, e esse é um dos motivos pelos quais o dinheiro não chega para você. Começaram a captar agora?
Então, a primeira estrutura nós falamos o eu sou. Então, se você não está se vendo, você não está existindo, você não está sendo, como que o dinheiro vai chegar para você em grandes quantidades? E se você não está aqui no agora, onde você está? No tempo, na ilusão do espaço dessa realidade. No passado, nas histórias onde você teve problema com dinheiro, nos traumas financeiros, nos dramas financeiros, na história familiar financeira. Tá fazendo sentido para vocês? Vão comentando aqui no chat, tá? Então, mas suas experiências dentro do tempo e espaço são reais. Ou seja, as suas experiências, o que você está vivenciando no aqui e agora, elas são reais. Isso que está acontecendo aqui é real. Amanhã já não é mais, porque não está no aqui e agora. Então já faz parte do passado, que é uma estrutura dessa realidade. Mas para o universo, é só o que é. Já existiu, já foi, aproveitou, não aproveitou, escolheu, não escolheu, o tempo passou, passou. O universo não quer saber disso. Então, tudo está aqui no agora, ok? E a terceira é: o todo é um e o um é todo. Assim como cada seção minúscula de um holograma contém as informações de todo holograma. Ou seja, tudo que você está vendo é uma coisa só. E tudo que você está vendo em realidades e pessoas, tudo é uma coisa só. Porque tudo está conectado, ok? Cada um, cada coisa, o dinheiro, inclusive, contém informações de todo holograma da mesma forma. Estamos todos interligados. Sabe, isso aqui é um exemplo fantástico daquilo. Sabe quando você vai para algum lugar que você nunca foi antes, mas aí você vê alguém, sei lá, e a pessoa cumprimenta você, ou você vê a pessoa e você parece que eu conheci de algum lugar? Parece que eu já vi essa pessoa? Tudo está conectado, tudo está interligado, ok? Todas as pessoas, elas não são estranhas para você. Em algum momento, vocês já se viram, vocês já se passaram, vocês estão interligados. Porque você vem existindo por todo sempre. Então, essas pessoas já tiveram outras formas e já tiveram com você. Você já teve outras formas e esteve com elas em algum lugar no universo. Isso é fantástico, né? Da mesma forma, estamos todos interligados. A parte contém o todo. Tudo é apenas uma coisa totalmente interconectada. Inclusive, quem está me acompanhando no Instagram, os meus seguidores fiéis, extraordinários, viram que essa semana eu postei falando das barras aliás, sobre o mantra, né, de Axis. Tudo na vida vem com facilidade e alegria e glória, porque é tudo. É tudo, é unidade, é o universo, é o que é. Não existe separação. Se você julga as coisas, as pessoas, saiba que você está criando separação. Então é exatamente isso que é o que eu estou trazendo aqui. O todo é um e o um é todo. Mesmo que você diga, mas eu não gostaria de ter aquela realidade. Sim, mas você está conectada com ela. Você não precisa escolher uma vida de pobreza ou de problemas financeiros ou de dívidas, porque as pessoas que você está conectada aqui no planeta Terra estão escolhendo isso. Não, você pode escolher diferente, é por isso que você está aqui. Mas você está conectada a todas elas. E quando você começa a conectar, a engajar com a sua energia e cuidar de você, é onde você prospera. E nem todo mundo vai prosperar quanto você. Aí nós temos a quarta lei, que é: o que você lança, você recebe de volta. O exterior é um reflexo do interior. A realidade física é, na verdade, um espelho holográfico tridimensional, e a sua realidade física é apenas um reflexo holográfico do que você mais acredita ser verdade. E como um espelho, a realidade física não mudará a menos que você mude primeiro, a menos que você altere o que você mais acredita. Então, se você acredita que dinheiro é difícil para você, o que você precisa mudar? Você internamente, ok? Porque senão, esse é o reflexo que você está recebendo de volta. É isso que o universo entende de você. Que você tem dificuldades com o dinheiro, então mais disso chega. Quando você tem muito dinheiro, é mais disso que o universo manda para você, porque você está sendo um reflexo disso. Então, você internamente, o que você está lançando, você está recebendo. O que você está lançando, está recebendo. Alunos da MF que estão aqui, não sei se tem alguém aqui que é da MF, mas eles já captaram exatamente o que é essa energia, porque eles estavam fazendo, durante essa semana toda, nós fizemos a calibração da malha energética. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque provavelmente um dia vocês escolhem fazer também, e é fantástico. Então, a calibração da malha energética, ela ensina você a calibrar sua malha para você começar a emanar, a vibrar para o universo, exatamente lançar o que você gostaria. Porque você é como um símbolo infinito em 8, que você está o tempo todo enviando informações para o universo.
e recebendo de volta. É como se tivesse um espelho aqui, então você está emanando isso, está indo lá e trazendo para você. Ou seja, problemas financeiros, dívida, questões com dinheiro, pouco dinheiro, dificuldade financeira. É exatamente isso que você está criando. Ai, mas uns anos atrás eu tinha muito mais dinheiro do que agora. Mas aí, se você ficar conectado àquele passado, acreditando que ele foi melhor do que agora, para onde você quer ir? Para o seu passado. O que existe no passado para o universo? Nada. Porque para o universo esse momento já foi real e já foi, já aconteceu. Nunca mais vai voltar. Mas se você quiser voltar para lá, você está voltando para o nada. Para o nada é onde tem um esforço, tem barreiras, tem limitações, é onde você está querendo voltar para o que não existe. Então o universo fica enviando para você nada. E você já não entendeu por que as suas energias mantêm essas travas financeiras. Já vou trazer para você sobre isso. Então, a quarta lei é: o que você lança é o que você recebe de volta. E a quinta é que a única constante do universo é a mudança, exceto para as primeiras quatro leis anteriores, que nunca mudam. Então, é bom já ir se acostumando, pois a criação muda eternamente. Aproveite o passeio e navegue pelas mudanças. Então, a única constante do universo é a mudança. Tudo muda o tempo todo. O dinheiro muda, você muda, suas células mudam, seu DNA muda, seu corpo muda, seus fios de cabelo mudam, seu fio de barba muda. Tudo absolutamente está mudando o tempo todo. Ok? As únicas coisas que não mudam são as quatro leis anteriores que nós vimos. Ok? Então, quando você começa a ter consciência disso, o que que acontece? Você começa a aproveitar mais o agora e começa a receber das possibilidades que tem agora para o dinheiro entrar na sua vida. Então, toda vez que você impede que essa mudança aconteça agora, é onde você está se apegando numa estrutura do passado dessa realidade, do dinheiro dessa realidade. Só que o dinheiro nessa realidade ele existe sim, mas antes dele existir, ele é uma energia. Ele é uma energia. E ele sempre existiu. Assim como esse copo, assim como essa caneta, sempre existiu. Por quê? É molécula, é energia, é espaço e consciência. Só foi densificado para isso, mas sempre existiu. Ou seja, o dinheiro nunca deixou de existir. Só que essa realidade criou uma forma, uma estrutura para ele. Só que o quanto você transforma essa forma e estrutura, maior do que você, melhor do que você, mais criativo do que você, então você meio que se aprisiona e você esquece de que você é o criador, você é quem muda tudo, você é quem escolhe ter e você já está escolhendo isso, independente da quantidade de dinheiro que você tem agora. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Comentem aqui, eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. Obrigado, pessoal, que está abrindo a câmera aí, que agora eu não estou sozinho aqui na sala. Muito bom, pessoal. Faz sentido, maravilha. Bom, vamos continuar aqui, compartilhando aqui o material para vocês. Então, vamos seguindo aqui. Bom, agora nós vamos começar a ver as 10 diferentes formas de energia que você vibra. Ok? Ah, inclusive, bom, quem é meu aluno aqui já sabe, quem está me acompanhando mais tempo sabe que se eu abrir live no Zoom é porque tem novidades e tem criação nova. Então, aguardem que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês o que eu estou aprontando para essa semana, para esses próximos dias, na verdade, tá? Para que vocês possam também fazer parte disso tudo, quem escolher. Então, nós vamos ver agora as 10 diferentes formas de energia que você vibra. Porque não é só, minha energia. Ok. Não. Existe muito além dentro da sua energia. Ok? A sua anatomia energética, ela é algo tão grandioso, eles são tantas camadas, 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 camadas. Lembra que eu falei agora mais cedo sobre a EMF, as ativações que a gente faz? Eu e os alunos estavam fazendo essa semana. Encerrou ontem. Foi uma semana toda muito incrível da energia universal do dinheiro. Lá nós estávamos calibrando todas essas energias aqui. Ok? E aí, o que que vai acontecer? Hoje eu vou trazer para vocês o que é cada uma delas, para que você comece a captar. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: anotem cada uma das energias para você poder perceber quais que você tem mais questões. E você vai saber. Vai vir para você na hora. Ah, é nessa então. Eu tenho questões com isso. Ah, eu tenho questões nessa aqui. Aí você vai começar a perceber porque não existe esse alinhamento, essa harmonização. Então você diz querer dinheiro, mas o dinheiro não chega porque essas energias estão em desordem, ok? Estão em desequilíbrio. Então, a primeira delas é a energia emocional.
que são as vibrações dos sentimentos. A vibração dos sentimentos, ela vem a partir do seu cardíaco, que é o seu maior magnetizador de dinheiro. É o seu maior magnetizador de tudo, na verdade. Hoje nós estamos abordando o dinheiro, mas o que no seu campo emocional você está armazenando aí que está impedindo você de ter dinheiro ou de receber o dinheiro? É tristeza? É desânimo? É procrastinação? O que é? Que emoções você tem aí? Sabe? Que emoções você está emitindo para o universo e o seu espelho está refletindo isso em dobro para você? Sabe quando o espelho pega no sol e aí você diz, meu, eu não sei o que está acontecendo com a minha realidade financeira, mas a energia que você está emanando, as suas emoções, elas estão ditando exatamente a quantidade de dinheiro que você quer ter. Vive triste, para baixo, deprimido, depressivo. Então, qual é a vibração dos seus sentimentos? É como se você olhasse, enviasse para o universo e na hora pegasse o sol no espelho, sabe? E para você vem carradas e carradas de problemas emocionais, travas emocionais, medos, apegos, que é a aprovação dos outros para criar dinheiro. E isso é tudo energeticamente. É uma vibração que você tem aí. Então, se você está percebendo que você tem alguma questão emocional, saiba que é isso que está impedindo você, uma das coisas que estão impedindo você de receber o dinheiro em sua totalidade. Não fragmentado, não pedaços, não quantidades mínimas. Aí nós temos uma coisa interessante sobre o coração, que existem estudos científicos de que sim, o nosso coração ele é como se fosse um cérebro. Então ele armazena essas emoções e ele emite energeticamente essas vibrações, fazendo você receber mais disso. Por quê? Você pensa que tem. Quantas vezes já aconteceu com você? Capta essa energia aqui agora. Quantas vezes você pensa durante o dia que você gostaria de ter mais dinheiro, ser rico, milionário, você vê coisas luxuosas, riqueza, você gostaria de ter aquilo? Aqui. Mas aqui é totalmente contrário. Eu não posso sair dessa cidade, eu não posso deixar minha família, mas eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho meu marido, eu tenho essas pessoas. Então, energeticamente, você está dando todo o seu poder de magnetizar a prosperidade para elas. E você não. Porque as suas emoções estão fazendo você ser refém delas. Elas estão ditando para você o que você pode receber ou não. E aí nós temos a energia cognitiva, que são as vibrações dos seus pensamentos. Assim como o seu campo cardíaco, os seus pensamentos também emitem vibrações. Por quê? Quando você pensa em algo, quando você vê algo e você já vê um pensamento, todas as suas células cerebrais começam a enviar para todo o seu campo. Todo o seu campo. Não é só emocional. Para todo o seu corpo, para todas as suas células. Sabe, ali no seu DNA começa a se aprisionar todas as energias do que você pensa cognitivamente sobre o dinheiro. Então, quais são a maioria dos pensamentos que você tem sobre o dinheiro durante o dia? É eu preciso ou eu vou criar dinheiro? Ah, eu estou precisando ou é o que eu posso escolher aqui para ter mais dinheiro? Ah, é uma necessidade, sabe? Eu preciso para amanhã. Quais são os mecanismos mentais que você está usando para vibrar exatamente o contrário do dinheiro que você poderia estar recebendo ou escolhendo? A energia cognitiva é onde a sua cabeça pensa muito. E eu, como facilitador de consciência, eu sempre digo para todas as pessoas, não é a sua mente, é a sua consciência. A sua mente e a sua consciência são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A sua mente é um campo para armazenar dados para você. É algo ruim? Não. Mas o que que acontece? Você transformou isso numa arma contra você. Porque você viu coisas, você pensou coisas, e você continua pensando coisas em relação contrária do dinheiro, da prosperidade, das riquezas. Então, quando você começa a ir para essa energia de entender que não é a sua mente que vai trazer possibilidades infinitas para você. Não é, a sua mente ela só vai trazer para você o que você conhece. Vou dar um exemplo para vocês. Qual a maior quantidade de dinheiro que você já pegou na sua vida? Qual é a maior quantidade de dinheiro que você já pegou na sua vida? Você sabe? Deixa eu pegar minha carteira aqui, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Espera aí. Vamos dizer o seguinte, ó.
Relaxem, tá? Respira fundo, relaxa, não pense em nada agora. Mas eu quero que você pegue primeiro o primeiro pensamento que vier para você. Qual é? Gente, cadê? Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu acho que eu deixei na minha outra bolsa. Tá. Eu ia dizer, cadê? Tem mais dinheiro aqui. Cadê meu dinheiro? Vamos dizer o seguinte: qual é o primeiro pensamento que vem para você quando você vê isso aqui? Qual foi? Não precisa nem me dizer o que é. Mas qual foi o primeiro pensamento que veio para você quando você viu esse dinheiro aqui? Qual foi o primeiro pensamento? Ah, que legal, é muito dinheiro. Nossa, eu preciso. Nossa, resolveria minha vida hoje. Qual é o pensamento que veio para você? Qual é o pensamento que veio para você sobre isso? Se você começar a cuidar dos seus pensamentos em relação ao dinheiro, você vai perceber que metade dos seus problemas financeiros eles vão sumir. Eles vão sumir. Por quê? Quando você não permite que a sua mente cognitiva determine quanto dinheiro você poderia ter, é onde sua consciência está entrando. É onde sua consciência está funcionando. Alguém trouxe aqui alegria. Alegria, quanto dinheiro, uau, que delícia dinheiro. Sim, ok. Mas agora, essa alegria, uau, dinheiro, alegria, você está sendo essa energia? Porque o dinheiro segue a alegria. Se você tivesse seguindo, se você tiver alegria no seu universo, o dinheiro vai seguir você, ok? É exatamente isso. Porque na energia da alegria não tem nenhuma dessas energias em desordem. Então, se você realmente percebe isso, você realmente está criando muito dinheiro? Ou você trouxe isso porque você viu alguém falar? Porque se você tiver alguma questão com o dinheiro, você tem que ser honesto com você, ok? O que eu estou trazendo aqui para vocês olharem para a realidade de vocês, cada um, ok? Para que vocês comecem a captar exatamente o que é isso. Então, o cognitivo é onde a sua mente ela computa muito. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte: você diz assim, eu gostaria de ser milionário. Ao invés de você ir para a conscientização do que eu posso fazer, o que eu posso criar, qual que é a primeira coisa que a sua mente traz? Vai dar muito trabalho, vai demorar. Ixi, vai dar esforço. Nossa, eu vou ter que trabalhar em dobro? Eu vou cansar. E então, a sua mente ela traz esse tipo de coisa porque é o que você está captando de um mental coletivo. E vocês já vão captar de qual energia que começa a vir isso para os seus pensamentos. Essa captação psíquica desse mundo ao seu redor, das limitações com o dinheiro, dos problemas com o dinheiro, ok? Então, o cognitivo, ele sempre vai trazer para você, a sua mente cognitiva, ela sempre vai trazer para você exatamente o que ela já conhece. Então, os meus alunos, a maioria, né, que já fez outras coisas comigo, sabem dos exercícios que a gente faz para começar a tirar isso, limpar o cognitivo e você ir para o receber. Por quê? Quando você está disposto a acessar mais dinheiro em mãos, independente da quantidade que seja, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Você tem que ver isso. Quando você mostra isso para sua mente uma vez, ela começa, o que que é isso aqui? É diferente. É maior do que eu já peguei antes. Então, você começando a trazer essas sensações para você, o que que vai acontecer? Você vai começar a magnetizar mais disso. Não é mais a sua mente. Aí a sua consciência já começa a tomar forma, ok? Já começa a tomar a forma das 5 leis que eu trouxe para vocês mais cedo. Então, nós temos o quê? Energia física. Energia física, que é o seu corpo, as ações e seus comportamentos. Se o seu corpo, as suas ações e seus comportamentos não estão em alinhamento para ter dinheiro, você não vai receber dinheiro. Porque nós estamos sim numa realidade física onde sim, o seu corpo ele é a máquina que vai materializar o dinheiro para você. Então, se você estiver disposto a fazer coisas, Gerd, mas aí fazer inclui, eu tenho que fazer muito, trabalhar muito, mas tem que ser uma demanda de você. Cada um de vocês aqui tem uma demanda diferente para a realidade que gostaria de criar financeiramente. Eu tenho minha demanda. A minha demanda exige muito comprometimento meu. Eu não tenho hora para trabalhar. Eu trabalho quantas horas precisar trabalhar. Mas eu sei que essa é a minha demanda. É pesada, é difícil? Não, porque eu escolho facilidade. Eu escolhi me divertir no meu trabalho. Eu escolhi trazer alegria, incluir coisas que vão contribuir para que isso seja cada vez mais leve para mim. Então, corpo, ações e comportamentos, ele precisa ter alinhamento. Se não tiver alinhamento, você não vai conseguir trazer do seu esforço físico dinheiro. Então, é como se alguém tivesse, vamos dizer que tem várias pessoas que realmente começam a pedir dinheiro ao universo.
Mas elas pedem, 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 mas elas não estão dispostas a ser a energia física, que é o corpo, ações, comportamentos sobre o dinheiro. Então o dinheiro não vai vir. Então aqui é onde a maioria das pessoas começam a, digamos que, desconvidar o dinheiro da sua realidade. Porque se você não estiver disposto a ter uma ação, a ter um comportamento que vai trazer para você o dinheiro, ele não vai vir em grandes quantidades. Vai vir só o que você já tem como uma fonte de renda que é previsível para você, quantidade de clientes previsível para você. É tudo baseado no mental. Não tem consciência nenhuma nisso. Ok? Então, nós temos também a energia sutil. Aqui nós começamos a adentrar mais o multidimensional que você é. Então, energia sutil são as vibrações de outros corpos espirituais: eletromagnético, epsinético, eca, gemátrico e zorra. Então, esses campos aqui, o eletromagnético, o epsinético, o eca, o gemátrico e o zorra, eu vou compartilhar aqui com vocês que esse aqui não tem nesse slide aqui, mas deixa eu pegar aqui na minha apostila de mentoria que eu vou trazer para vocês exatamente o que é cada um deles, para que vocês saibam exatamente o que quer dizer cada um deles, tá? Só um segundinho, pessoal. Eu realmente abri um slide que não tinha esse e agora para procurar vai tomar muito nosso tempo, então eu prefiro pegar da apostila de mentoria direto. Só um segundinho. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Estão gostando do conteúdo? Gente, estudar sobre consciência é o que vai expandir a sua vida. É o que vai expandir toda a sua realidade. Ok, vamos lá então. Então nós temos os cinco corpos superiores, tá? Eles são o eletromagnético, ok? Nós temos o campo eletromagnético. O que que é o eletromagnético? É o corpo que abriga a sua alma. Nele está acesso à realidade física. Então, esse corpo eletromagnético é o que abriga a nossa alma no nosso corpo físico. Ok? Nós temos o epicinético, que é considerado o corpo de músicas. Dentro dele existe apenas vibração e uma criatividade maior. Porque, mesmo que o seu corpo não ouça, o universo é todo vibracional e sim, tem sons, tem vibrações. Vocês já devem ter visto algum vídeo deles colocando, cientistas estudiosos pondo fones em plantas e captando o som das plantas. Você já deve ter visto, né? Isso é o corpo epicinético, nós também temos o nosso, ok? Então, o corpo Eka é o corpo que carrega os múltiplos eus e outras dimensões e realidades. Ou seja, seus múltiplos eus e inúmeras realidades. Por quê? Dimensões e realidades. Porque existe você rico, próspero, abundante em uma dimensão. Vamos dizer o seguinte: vamos dizer que você era criança e você desejava ser adulto e desejava ter um trabalho e você desejava talvez um relacionamento, uma casa dos seus sonhos, qualquer coisa assim, qualquer coisa que você já tenha realizado agora, que esteja acontecendo exatamente agora, ok? Então, o que que acontece? Quando você começa lá na infância, você já captar essa energia disso, é onde você já está existindo aqui agora. Isso são dimensões e realidades diferentes. Quando você sai da. Vamos dizer o seguinte, eu vou trazer um exemplo para você. Quando você está na pobreza e você vai para a riqueza, que eu já tive muito nesse espaço, tá? Eu falo com propriedade porque eu já tive lá. Não, não é relevante mais para mim, mas já tive muito lá. Então, o que que acontece? Eu me via em uma realidade próspera, abundante. Eu me via exatamente fazendo o que eu estou fazendo hoje com vocês aqui. Então, esse meu eu, ele já existia aqui e agora. Por que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Eu acessei esse meu eu. Então, é exatamente isso que você faz quando você deseja ter um carro novo. E você vai lá e compra o seu carro novo, já existe esse seu eu idealizado na sua realidade. Você vai lá e colapsa isso. É quando você atualiza. Então é ali que começa a entrar cada uma das energias que a gente já viu anteriormente, inclusive a do seu corpo, dos seus comportamentos, das suas ações físicas, para que você atualize isso. Ok? Então, Kati, baixei o documento porque o slide não estava dizendo o que era cada um deles, eu peguei da minha apostila aqui de mentoria, tá? Por isso. Mas fica tranquila que eu estou explicando aqui. Então, nós temos o nosso corpo gemátrico, que é onde se manifestam o quê? Seres de luz, uma grande carga de luz divina dentro desse corpo. Ou seja,
Quando você está com o seu corpo gemátrico em alinhamento, quantos de vocês já acessaram seres que vocês nem sabem dizer o nome? Por exemplo, isso é para pessoas que realmente se abrem mais ao mundo espiritual, digamos assim. Seres, anjos, arcanjos, Elohim, seres multidimensionais, ETs, seres de outros planetas, outras coisas, unicórnios, sabe? Tipo, isso é o que seu corpo Zohar gemátrico permite que você acesse. Então, é uma carga de luz energética que se manifesta dos seres de luz. Então, eles se manifestam através do seu corpo gemátrico. Não é do seu corpo físico, então você nunca vai tocá-los, eles nunca vão tocar em você. É totalmente de luz, ok? São seres totalmente espirituais. Quando você se conecta com Deus, é porque você tem seu corpo gemátrico. Deus habita em você, só que você está acessando o seu corpo gemátrico. Elementais, muito bom, Edneia. Elementais da consciência. Alegria, diversão, possibilidade, mágica, milagre são alguns dos elementais da consciência. E você acessa eles a partir do seu corpo gemátrico. São cargas de luz, são energias em altas vibrações. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre altas vibrações também. E aí nós temos o nosso corpo Zohar, que é o esplendor, o corpo dos Elohims, é o nosso vestimento de luz e acesso aos seres multidimensionais. Então aqui é onde você acessa outras dimensões. Eu gosto de trazer um exemplo muito interessante sobre isso. O corpo Zohar, eu tenho ele muito aflorado em mim. Por quê? Eu tenho projeções astrais. Tem alguém aqui que tem projeção astral, por exemplo? Que circula entre planetas e acorda e vai para outros lugares e acorda, sabe? Se vê dormindo. Esse sou eu. Esse sou eu, completamente. Então, isso é o que nosso corpo Zohar permite. Você pode acessar entidades, espíritos multidimensionais, é onde você está, digamos que saindo, o seu ser sai do corpo para você começar a acessar isso. E sim, também é por causa dessa energia que você começa a acessar a energia do dinheiro. Quando nós falamos em energia do dinheiro, é onde você também está expandindo todos esses corpos que eu trouxe para vocês. Todos os nossos corpos. O Zohar, o gemátrico, eletromagnético, tudo. Tudo, tudo, tudo é ativado em você quando você está conectando com a energia do dinheiro. Só que o que acontece? É somente às vezes quer racionalizar isso. E não tem como somente racionalizar. Eu tive agora, ontem de manhã, nós tivemos a última ativação da MF com os meus alunos, da MF, né? E aí o que aconteceu? Não, foi. Não, peraí, desculpa. Foi numa sessão da MPA que eu estava com os meus alunos na quinta-feira à noite, com os praticantes, e aí eu estava fazendo uma sessão da mesa. Gente, foi muito interessante. Porque eu fui, a minha consciência ela fez assim, bum. E no meio da sessão, eu tinha acabado de limpar algumas coisas ali, algumas energias, né, dos corpos sutis, e alguma coisa que eu limpei ali me fez simplesmente acessar uma consciência muito grandiosa. E foi onde eu disse: Uau, eu acabei de ver a minha espada. Eu disse assim: a minha espada dourada. E ela era banhada de ouro e cravejada de diamantes, mas não era o ouro e os diamantes dessa realidade, desse planeta. Era totalmente diferente. A minha mente não conseguia nem conceber, mas o máximo que ela pôde trazer para mim, Jéder, isso é uma espada, ok? Ok. E eu fiquei só na energia daquilo. Por quê? É onde nossos corpos começam a acessar outros saberes. Porque, sim, todo o seu saber, toda a sua existência do universo e da Terra estão aí com você. Se você se permitir estudar com mais consciência, estudar mais a sua energia, você vai começar a acessar coisas que talvez você nem saiba trazer para as pessoas, que elas não vão conseguir conceber isso, porque é muito além do que essa realidade ofereceu, é muito além do que essa realidade nos oferece. Tem coisas que eu acesso, coisas que meus alunos acessam, que a gente conversa entre a gente, porque se eu for trazer isso para o meu pai, ele vai dizer assim: eu vou internar, eu vou internar, gente. Eu vou internar um gênero que não tá funcionando. Porque para muitas pessoas isso é totalmente fora. Fora. Para mim isso é normal. Ok? Então é bem por aí, né, Ednet? Maravilha, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, de novo o nosso material, para que a gente possa continuar trazendo aqui sobre as energias. Nós paramos no Corpos Sutis, onde nós estávamos falando sobre o nosso campo eletromagnético, epicinético, ECA, gemátrico e Zohar. Agora nós vamos falar da energia quântica.
ok? Então, a energia quântica, quando a gente fala de quântico, é o universo. É o universo de uma forma, na totalidade do universo, que inclui tudo: planetas, cosmos, estrelas, lua, sol, tudo, 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 tudo do universo. Tudo, absolutamente tudo, ok? Então, quando a gente fala de energia quântica, são as vibrações do universo. Por exemplo, quando você vai para algum lugar, por exemplo, hoje de manhã eu fui caminhar e eu fui até a praia. Então, tipo, naquele momento ali, eu estava num acesso tão grandioso da energia daquilo, sabe? Não era nem da praia, do mar, não. Mas era uma energia de realmente receber isso. Isso já é quântico, isso já é do universo. Então o universo olha para você, ele diz: Ok, eu vou presentear mais com isso. Porque é isso que eu estou emanando. Lembra que eu falei um pouco mais cedo? Então é a vibração do universo. E ela só vai enviar para você aquilo que você estiver enviando. Então você só recebe do universo aquilo que você está emitindo. Então, se você emitir pobreza, escassez, falta de dinheiro, o que que você vai receber? Situações para que você possa ter isso na sua realidade. O universo não tem o bom e o ruim, nem o difícil, nem o fácil. É apenas uma possibilidade. Então, a energia quântica é exatamente isso. É uma vibração que você recebe, se você pede, está alinhado para receber. E saiba que tudo que você criou na sua vida hoje, eu não gosto de trazer para as pessoas irem para o espaço de se julgarem. Eu gosto que vocês olhem para as coisas e reconheçam tudo que vocês já criaram. Tudo que você tem aí, a roupa que você está vestindo, a comida que você está comendo, o dinheiro que você tem, absolutamente tudo, tá? Tudo você criou a partir da sua energia quântica, da sua vibração. Independente se você julga isso bom ou ruim. Então você é muito mais poderoso do que você imagina. Você é muito mais criador do que você imagina, ok? Energia divina é o Criador, os seres de luz. Então, essa energia divina é o que nós começamos a acessar também a partir daqueles outros corpos que eu trouxe para vocês, inclusive do Zohar. Então, quando você está nessa energia divina, é onde você realmente você não só acredita em Deus, ou qualquer outra coisa, mas você confia em você. A sua fé está em você. Isso é uma energia divina. Quando você está disposto a acessar a sua consciência, eu sou, você já está na energia divina. Então, por que que é importante você meditar? Por que que é importante você estar em paz com você? Cuidar de você energeticamente. Sabe? Nutrir a sua energia a partir de todos os seus sentidos. Do que você vê, do que você ouve, do que você fala, do que você está respirando, de tudo, de absolutamente tudo que você está tocando, para que essa energia divina em você, ela desperte cada vez mais. O Criador habita em você. E Yod Revorrei, Yod Revodei, está em você, ok? Está nas suas células. Está no vácuo quântico das suas células, nas suas moléculas. Então, quando você começa a acessar a sua energia divina, é onde você pode adentrar o Criador que você é, Deus, os seres de luz. E eles só vão contribuir com você. Eles não vão trazer dinheiro para você, tá? Eles vão contribuir energeticamente, contribuindo para que você saiba mais, para que você seja mais criativo, trazendo insights, sonhos, qualquer coisa. Mas eles nunca vão fazer nada para você, porque eles não têm um corpo físico. E o dinheiro é físico, é material, ok? Então, é o seu físico que atualiza o dinheiro. Aí nós temos a energia espiritual, que é a sua alma, ok? Que é a sua alma na mais pura totalidade. Então, se a sua alma é o que está abrigando essas outras camadas energéticas, ok? É como se ela estivesse protegida e todas essas energias estivessem ali para fazer você ter acesso a outras coisas também. Ao universo, à matéria, aos corpos, às coisas, aos seres, a tudo. Como está a sua alma? Como você vem nutrindo a sua alma? Muitas pessoas nutrem sua alma simplesmente meditando, nutrem sua alma, sabe, comendo o que é saudável para o corpo delas. Existem inúmeras maneiras de você nutrir sua alma. Não é só porque é espiritual que você não vai nutrir pelo seu físico. É o seu físico que contribui para que você fique nutrindo isso. E aí nós temos também a energia cósmica. Lembra que eu falei para vocês um pouco mais cedo que nós íamos chegar da onde você traz a psique? É da energia cósmica, que é a sua consciência. Então, nós temos um saber multidimensional. Nós sabemos de tudo, nós temos todos os registros de todas as nossas vidas, de todo o nosso passado, de tudo. O que apagou isso?
essa realidade. Ah, mas essa realidade não presta, Jéder. Não, não é sobre isso. Mas é o sistema que foi criado nessa realidade. Então, eles criaram mecanismos para que você não tivesse toda essa. Quantas pessoas você já percebeu que elas falavam sozinhas, foram dadas como loucas? As pessoas tinham poderes mais psíquicos, elas foram dadas como loucas. Porque para essa realidade, eles não querem que você acesse todo o seu poder cósmico, a sua consciência. Não querem. Porque isso vai tirar totalmente as pessoas do poder que elas têm sobre você, do controle que elas têm sobre você. Então, quando você está estudando por mais consciência, você está sim trazendo mais conscientização e fortalecendo os seus aspectos cósmicos. Então, a sua psique. Quantos de vocês aqui têm habilidades psíquicas? Todos têm. Só que nem todo mundo quer olhar para isso. Então, você capta pensamentos, sentimentos, emoções, energias, tudo pela sua energia cósmica, que é a sua consciência. Ou o seu terceiro olho, né? Ou a sua coroa. É exatamente por aqui. E quando você começa a despertar isso mais e mais, você vai perceber que essa realidade se torna algo muito mais fácil para você. Porque as informações chegam para você, e uma das coisas que eu tenho percebido muito nessa semana que eu tenho calibrado a malha, quanto mais eu calibro minha malha, mais as coisas que chegam para mim, as informações, elas chegam sutis. Notícias sutis, coisas sutis. Ontem meu parceiro ele me ligou e disse assim: Amor, você sabe que sabe fulano de tal, não sei o que que a gente conhece, que a gente conheceu, não sei o que? Eu disse, sim, o que que tem? Morreu. Eu, ok. Tipo, vem com uma sutileza, porque você tem consciência do que aquilo é. Por quê? Ah, o fulano, não, meu Deus, como assim? Quando você começa a adentrar mais a sua energia cósmica, a sua conscientização, você está consciente de que, por algum motivo, ele criou aquilo na realidade dele. E isso não precisa interferir na minha realidade. Mesmo que seja ele ter deixado aquele corpo, porque ele nunca vai morrer. Porque você vai para o ser e não para o corpo físico. Você vai pelo ser da pessoa. Pelo ser das pessoas que, inclusive, deixaram você. Eu perdi pessoas que eu amava muito. Minha mãe, minhas avós, meu avô. Sim. Mas eu fui para o ser deles. Não para o corpo físico. Porque eu sei que eles nunca vão morrer. Nunca, 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 nunca. Aquela energia de gentileza, de bondade, que era o que eles realmente eram, aquilo é o que sempre vai existir neles, que é o amor incondicional. Então eu recebi muito deles isso. Então passa a fazer você ver, ter uma visão cósmica das coisas com mais consciência. Tira você um pouco do físico, da matrix, do que venderam para você. Ah, não, agora a pessoa morreu, eu tenho que morrer também, eu tenho que entrar em depressão, eu tenho que viver um luto. Isso são formas de estruturas dessa realidade. E o quanto isso distrai você. O quanto as coisas tristes estão distraindo você. Inclusive o que a gente viu lá no campo emocional. Quanta tristeza você está carregando no seu campo emocional para afastar você das coisas que você poderia estar criando e do dinheiro, inclusive. Tá fazendo sentido para vocês isso, pessoal? Comentem aqui no chat, tá? Gente, esses conteúdos aqui, eles são riquíssimos, riquíssimos. Quando você começa a adentrar mais disso, você vai somando com outras coisas que você já aprendeu e vai ficando uau, 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 uau. Agora faz sentido, agora as coisas estão, sabe, tá caindo as fichas. As fichas começam a cair. Não é assim que acontece? É, né? Maravilha. Vamos lá. Então, isso é a nossa energia cósmica. E nós temos a energia coletiva. O que é energia coletiva? Lembra que mais cedo eu falei para você sobre a nossa energia de tudo estar conectado? Uma das cinco consciências que nós temos e que nunca muda, porque nós estamos todos interconectados. Então, o que acontece com a energia coletiva? Por exemplo, vamos dizer que eu e a Edneia nós nos encontramos hoje e nós vamos começar a dizer que essa caneta aqui é preta, mas ela tem um efeito diferente, mas é preta. E ela não é preta, ela é dourada, tá? E ela escreve azul. Agora, se eu e a Edneia começarmos a afirmar isso para uma terceira pessoa, o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai confirmar também, porque ela não vai querer ser taxada de louca. Engraçado isso, né? Mas o que que acontece? Não é assim que acontece? Quantas vezes chegaram para você e disseram assim: ah, é isso. E aí você, não, mas não é isso. E aí você confirmou e era para você não ser julgado, para você não ser falado, para você não ser taxado de doido. Então é exatamente isso que começa a acontecer quando você começa a entrar na realidade coletiva. Você começa a acatar os pontos de vista, as crenças, biomitização, exatamente. Você começa a imitar as pessoas e os trejeitos delas e tudo.
nesse mental coletivo, uma vibração coletiva. E é exatamente isso que eu quis trazer para vocês também sobre a sua psique. Você está captando pensamentos, sentimentos, emoções de todo o universo, de todas as pessoas do universo, de todas as pessoas do planeta Terra. Então, tem coisas que nem são suas que você está carregando aí. Tem problemas com dinheiro que nem são seus. E eu digo isso com toda certeza porque você está exatamente captando de outros lugares, assim como eu também tive. E quando eu comecei a captar, uau, isso não é meu, não era mesmo. Ah, esse problema financeiro, essas dívidas não eram minhas. Não, eu estava trazendo isso de algum lugar, mimetizando, imitando uma realidade familiar, ou de amizades, ou em algum momento eu conheci alguém que estava endividado e eu captei aquela energia, me alinhei, concordei com ela, o que eu criei na minha realidade? Algum problema financeiro para eu ter dívidas. Então, quando eu comecei a ficar consciente de tudo isso começou a ser varrido da minha realidade. Tudo isso começou a sair da minha realidade, porque não era meu. As limitações com o dinheiro não eram minhas. Nunca foram. Ai, Jenny, mas aí você culpou alguém. Não, não culpei ninguém. Os seus pais, eles não são culpados do que eles ensinaram para você sobre o dinheiro. Eles não são. Eles apenas estão numa matrix onde essa realidade ensinou as mesmas coisas que vai ensinar para todo mundo que nascer e tiver aqui nesse planeta Terra. Então, você pode ser a pessoa que está disposta a mudar tudo isso para você. Quando você muda em você, as pessoas que vêm a partir de você começam a mudar também. É aí que a gente transforma o mundo. É aí que a gente se torna um convite para as pessoas e buscarem mais prosperidade também. Até a fome, exatamente. Inclusive, quando você estiver com fome, pergunta: essa fome é minha ou é de outra pessoa? Será que eu realmente preciso comer agora? Porque às vezes você só está imbuindo ali coisas que você está captando e nem são suas. Essa última semana, eu estava tão nutrido energeticamente que eu não estava sentindo fome. Não estava sentindo fome. E eu ficava, corpo, o que você gostaria de comer? Para onde você gostaria de ir? O que que você. E aí vinha, é isso, é isso, é isso. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Não vinha nada. E ok. Aí de repente me surgiu uma vontade de algo. Ok, ok, isso é meu? Essa vontade é minha? É. Aí eu fui lá comer e meu corpo fez assim, uau, obrigado por isso. Sabe, seu corpo expande. Porque se você não cuidar da sua energia, você vai começar a imbuir coisas aí que você nem quer comer. E quando você começa a captar essas pela psique de fome, de comida, ou de problemas financeiros que seja, você começa a criar isso para você, como se fosse seu. Ok? Vamos continuar aqui. E aí, então, a energia coletiva são os pensamentos, sentimentos, emoções que você capta das outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que você capta essas questões, onde você cria situações da sua vida que não são tão desejáveis para você, você também está captando muitas coisas legais, muitas coisas boas, muitas coisas inteligentes, muitas ideias, muitas intuições, muitas consciências. Então, basta você começar a cuidar disso em você, para você começar a captar o que você tá, com quem você está falando. O que você está ouvindo? Quais informações que você está obtendo? Você está criando coisas para acrescentar e incluir na sua realidade para ter mais dinheiro ou para você ir contra o dinheiro? Porque aqui na energia coletiva existe todas as pessoas. Todas as pessoas vibram. Todas as pessoas têm psique, inclusive elas também captam as coisas de você, as suas coisas. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Quando você não tem cliente ou quando você não consegue vender para um cliente, por que você acha que a pessoa não comprou de você? Por vários motivos. Ou porque você não está disposto a vender, ou porque você tem um julgamento sobre você não saber vender, ou você está julgando a pessoa que ela não tem dinheiro, ou realmente ela não está disposta a pagar para mudar a vida dela, ou para comprar a coisa que ela poderia estar comprando. São inúmeras as variáveis. Só que quando você está presente e consciente com a sua energia, que você é você, que os pensamentos, sentimentos e emoções que são seus, e o que não é, não é, você está livre para prosperar. Você não tem barreiras, você não tem nada segurando você, nada impedindo você de ver possibilidades e de magnetizar as energias que vão contribuir com você. Porque sim, você pode magnetizar a energia das pessoas, inclusive do dinheiro, porque você é totalmente magnético. E uma coisa que é incrível também existem pessoas que sabem muito sobre dinheiro, sabem muito sobre criarem dinheiro, sabem muito sobre serem milionários e tudo mais, e existem negócios que também sabem sobre isso. Então você pode convidar essas energias para criarem com você também. Ai, mas eu vou estar pegando energia dos outros. Não existe isso. Todos somos fontes de energia. Nossa energia ela nunca vai acabar.
O que acontece é que se você não cuidar da sua energia, você é drenado energeticamente. Mas a drenagem não é que você vai ficar sem energia, mas é que o seu corpo sofre o efeito disso. Então, quando você pensa, nossa, hoje eu estou sugado energeticamente, não é a sua energia. É o seu corpo que está sendo um efeito desse ponto de vista ou dessa crença que você está tendo sobre isso. E aí você acaba sendo drenado energeticamente. E sim, tem pessoas, tem lugares, tem coisas, tem seres que vão drenar a sua energia. E quem vai ter a consequência disso? Quem vai sofrer a consequência disso é o seu corpo. Não você energeticamente, porque você, como um ser, se você não tiver um corpo, você não sente dor. Você não sente o efeito disso, porque você é só energia, ok? E aí nós temos a energia vibracional, que é a energia de tudo o que vibra. Ou seja, nós estamos também conectados com tudo o que vibra. Terra, animais, universo, pessoas, árvores, plantas, mar, tudo, água, tudo, absolutamente tudo. Tudo que vibra, você está conectado com isso. E quando a gente fala em conectado, interligado a isso, é onde você realmente começa a, uau, realmente eu estou engajado com isso. Quantas vezes você vê uma árvore balançar e você fica assim, uau, que lindo, sabe? Ou você sentindo o vento no seu rosto, você, uau, sabe? Ou quando você toma um banho quente, ou quando você toma um banho de rio ou de mar e você fica, uau, que delícia, sabe? Você está engajando com essas energias, com aquilo que está vibrando. Então, com o que você está engajando que não está permitindo que o dinheiro chegue para você? Qual é a energia que você está engajando? O que você está vibrando ou com quem você está vibrando? Ou com quem vibra escassez e pobreza? Sabe quando a gente traz muito essa questão da ambiência? Por exemplo, uma ambiência tóxica de pessoas que não querem prosperar, se você estiver ali dentro, por que que você não tem facilidade de prosperar? Por que que você não sai daquele ambiente? Porque a sua energia vibracional está ali, com todos eles que estão vibrando isso. Então é como se cercassem você e você não conseguisse sair daquilo. É exatamente isso que uma ambiência tóxica faz. É isso que um relacionamento tóxico faz, porque está vibrando essa energia ali e você está ali dentro disso. Como se você não tivesse outras alternativas. Ok? Alguém tem pergunta, pessoal? O que está vindo para você sobre isso? O que está vindo para você sobre isso? Comentem aqui. Eu sinto isso, eu não? Sim. E sabe quando você vai sair daí? Quando você escolher sair. As pessoas elas não vão pedir para você sair, porque existe algo em você, e em todo mundo existe, algo muito grandioso que as pessoas se apegam, mesmo que elas estejam inconscientes disso. Então, às vezes a vida delas está muito boa, porque você está ali contribuindo com isso. Mas você não capta a contribuição que as pessoas podem ser para você e você fica sendo só a pessoa que é contribuição e nunca contribui com você. Captaram isso? Então é onde as pessoas estão bem com você. Para você tá tudo ok. Para elas tá tudo ok, mas para você não tá. E é você quem muda isso. Voltou? Não, você não foi puxada, você foi por uma escolha sua, por dependência. Exatamente por isso que você está aí, por uma dependência. Porque quando você está disposta a ter você e a criar mais, não existe nada que puxe você, nada que pare você. Então você tem que começar a olhar para que energias estão permitindo que você fique aí. E aqui, a que mais predominou para você aqui foi emocional, do que nós trouxemos aqui. E obrigado por isso também, Ana, porque isso contribui com outras pessoas também. Então, se seus pais são tóxicos e você está aí, puxada, você não foi puxada, você foi por escolha sua. Então você fica ali, porque você está totalmente dependente disso. Então, o que você ama em ser drenada, o que você ama em ser estar numa ambiência tóxica? Porque existem algumas coisas que você está ganhando e está aí. Algumas coisas, ok? Você está ganhando algumas coisas e benefício que você ainda está aí. Senão você já teria escolhido diferente, ok? E quando seu companheiro vibra escassez? Eu estou sempre tentando fazer vibrar diferente. Você não tem que fazer ele vibrar diferente, Sueli, porque ele nunca vai mudar. Você não muda o outro. Ioná não vai mudar os pais dela, que são tóxicos. Você não vai mudar seu marido. O que você tem que começar a fazer é prosperar mais do que ele, muito mais. E se você escolher ficar com ele, tudo bem. Seja a mulher que vai criar muito dinheiro e vai sustentar ele também. Não tem nada de errado nisso. Mas você não pode parar. Viu como foi leve para você isso? Porque você sabe que você sabe muito mais sobre criar dinheiro, sobre magnetizar, atrair dinheiro.
Então, seja a mulher que vai bancar seu marido, mesmo que ele não queira prosperar. Você só não pode desistir de você pelos outros. Porque é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas ficam dependentes disso para que elas se parem. Aí é como se você tivesse uma justificativa de, eu não prosperei porque eu vivi anos com fulano. Não. Isso nunca vai ser uma justificativa, sabe? Para você poder validar isso. Você precisa começar a prosperar. Você precisa começar a escolher mais de você dentro do relacionamento. E se ele quer ser o pobre que depende de você financeiramente, o marido que pede dinheiro para você, deixa ele ser, desde que você tenha dinheiro, desde que você não pare de prosperar por ele. Quando nos conscientizamos, já é um grande passo. Sim, exatamente. Exatamente. Sim, eu acredito, você está aqui. E ele não. Mas é essa energia, percebe, pessoal, de vocês sempre escolherem cuidar da energia de vocês, porque ela vai começar a mudar tudo. E assim, vai chegar um ponto que eu realmente não vou dizer assim, você vai ficar aí para sempre. Não sei. Talvez daqui a pouco você prospere tanto e você diga, não, eu quero prosperar para mim, eu quero ficar sozinha e vou curtir a vida e vou viajar ao mundo. E é isso. Percebe? Você não tem que ser prisioneiro de nada, de ninguém, nem da família, porque eles não estão escolhendo prosperidade. É isso que às vezes prende você. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero escolher receber mais de mim. Você já está escolhendo, Ana. Só tem que reconhecer mais isso. Olha quantas coisas você vem fazendo. Olha quantos cursos você já está fazendo, quantos treinamentos. Você só está um pontinho de reconhecer isso. Ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o campo mental, emocional e físico e espiritual, que são o quê? São os corpos sutis mais predominantes. Então, quando você começa, essas energias todas, elas estão, é como se fosse as camadas por cima do seu mental, emocional, físico e espiritual. Então, o seu mental, emocional, físico e espiritual é que determinam a sua vibração, que é o que vão fazer você vibrar ou não o dinheiro. Então, quais são os pensamentos que você tem contrários ao dinheiro? Quais são as emoções que você tem contrárias ao dinheiro? O que você não está fazendo com o seu corpo físico para você ter dinheiro? E o que o seu ser, o espiritual, que é o ser, que é você como um ser potente, criativo, que se honra, o que você não está fazendo com a sua energia para magnetizar e atualizar o dinheiro que você gostaria? Então, quando você tem mental, emocional, físico e espiritual, que são seus corpos sutis alinhados, harmonizados, é onde você começa a receber o dinheiro que você vai pedindo. Então, é quando você acorda de manhã e diz, universo, mais dinheiro, por favor, e daqui a pouco o dinheiro aparece de alguma maneira. Daí você pede o universo, poderia ter mais clientes hoje com dinheiro em mãos, daqui a pouco aparece um cliente, e dois clientes, e três clientes, e aí o seu negócio, sabe, tudo começa a expandir. E quando você está com tudo isso alinhado, é onde você começa a convidar dinheiro, prosperidade. Dinheiro nunca foi difícil ter. Você pode puxar isso por magnetismo, você só tem que aprender como fazer isso. Você só tem que aprender que você precisa cuidar das suas energias. Você precisa começar a lapidar essas energias. Então, qual foi o propósito de trazer vocês aqui hoje? Para que você soubesse que não é só o seu pensamento que afasta o dinheiro. São todas essas energias que estão ali. Então, provavelmente, quais são as energias que vocês mais perceberam? Vocês anotaram? Quando eu pedi para vocês anotarem? Vocês anotaram? Quais eram as energias que mais predominaram para vocês? Quais que mais chamaram a atenção? Para mim, eu acho que é isso. Para mim, eu acho que é essa aqui. Vocês chegaram a anotar? Se alguém quiser comentar aqui, pode comentar. Então, por quê? Porque você sabe quais são as energias que estão impedindo você de ter dinheiro. E talvez não seja nenhuma da energia sutil, mas seja do seu corpo físico, de você não querer estar disposto a fazer. Ou talvez seja só do seu emocional, ou talvez seja só do seu mental. A Cris comentou que é do emocional. Total para mim tudo que tá falando, Géder. Todas, Ana. Vamos começar a mudar isso. Então, essas são as 10 energias que eu falei para vocês que predominam e que é o que determina se você vai ter o dinheiro que você está pedindo. Hoje nós trouxemos mais essa linguagem pro dinheiro, ok? Para que vocês tragam mais essa energia, comecem a se conscientizar de que você precisa olhar para isso. Você precisa começar a cuidar disso, ok? E, e um dos convites que eu tenho para vocês hoje, lembra que eu falei mais cedo, é justamente para que vocês cuidem dessas energias. Por quê? A partir de amanhã, prestem bem atenção nisso. A partir de amanhã, pessoal, vai começar a acontecer o vórtice magnético do dinheiro, tá? Então, o que é o vórtice magnético do dinheiro? É onde você vai começar a alinhar tudo isso.
todas as energias, todo mental, emocional, físico, espiritual, absolutamente tudo. Porque eu criei exatamente isso aqui para a gente poder começar a olhar para isso, para aquilo que você não olhava. Às vezes você estuda sobre ferramentas de dinheiro, mas a sua energia está diferente. Então, o vórtice magnético do dinheiro é para fazer um casamento de tudo que você tem de ferramentas, tudo que você tem de energias, tudo que você tem de conhecimento, mais o que você vai receber aqui dentro do vórtice, para você poder começar a prosperar financeiramente, ok? Então, o vórtice magnético do dinheiro é um programa, gente, olha que fantástico isso aqui, tá? É a primeira vez que eu vou criar dessa maneira, ao vivo, tá? Existem outros treinamentos meus que são de 21 dias, que são grandiosos de dinheiro, mas esse aqui é totalmente diferente. É um programa de 21 dias para atrair, magnetizar e receber dinheiro. Ok? Atrair é como você começa a ver todas as possibilidades, a perceber o que pode ser uma possibilidade para o dinheiro vir. Magnetizar é quando você vai puxar isso a partir da energia que você é, com o alinhamento que a gente faz das 10 energias e dos corpos sutis. E receber o dinheiro é quando você colapsa ele, é quando você atualiza o dinheiro. E é exatamente isso que você vai aprender nesses 21 dias que a gente vai estar junto. Então, como que vai acontecer isso, tá? São 21 encontros diários chamadas ao vivo lá no Telegram, tá? Lá no Telegram. Todos os dias às 7 horas da manhã. Todos os encontros eles ficam gravados e o acesso é vitalício. Jéder, não precisa acordar às 7 horas da manhã? Não. O importante é que você faça 21 dias todos os dias. Por quê? Porque você precisa, isso é um estudo científico, tá? Quem conhece Joe Dispenza e todos os mestres do mundo quântico sabe que você precisa de 21 dias na mais alta vibração daquilo que você gostaria de ter para que aquilo se atualize na sua realidade. Então você quebra os velhos padrões, os velhos hábitos e cria novos. Então isso é o que nós vamos fazer nos 21 encontros diários que nós vamos ter, ok? E o acesso é vitalício porque vai estar lá no Telegram justamente para que você possa baixá-los e vai para os seus e-mails também se você quiser enviar, ok? Para você sempre ter todas essas ferramentas. E o que que você vai receber lá dentro? Alinhamento de todas as 10 energias, tudo que eu trouxe aqui, limpeza mental, emocional, física e espiritual, comandos de ativações, pedidos e convites para dinheiro, ferramentas mais potentes de prosperidade financeira. O que é isso, as ferramentas mais potentes? Tudo que eu, Géder, já estudei na minha vida, independente de quais sejam as técnicas de dinheiro, eu vou trazer todas elas para os 21 dias. Todas elas para os 21 dias. Ok? E nós vamos ter o magnetismo diário do dinheiro, que é o quê? Puxão da energia do dinheiro. Ou seja, nós vamos fazer puxões diariamente do magnetismo do dinheiro. Todos os dias. São 21 dias, gente. 21 dias. Exercícios e técnicas pragmáticas e também para que você possa ativar a frequência na mais alta vibração do dinheiro. Ou seja, a primeira coisa do seu dia, ao invés de ser boleto, cartão, problema, situação de dificuldade, você vai começar a se habituar a ter a energia do dinheiro na mais alta vibração. Ok? E nós vamos começar amanhã de manhã, às 7 horas da manhã. Ok? Então, quem gostaria de estar ao vivo, pode estar ao vivo. É uma chamada pelo Telegram ao vivo. Eu vou ligar lá no nosso grupo do Telegram, nosso grupo VIP. Eu ligo a chamada e ela fica sendo gravada, ok? Vocês não vão falar absolutamente nada, vocês só vão receber os comandos. Todos os comandos, tá? Em voz, tá? Em voz. Tem muitas técnicas ali, muitas ferramentas do mundo quântico, tem ferramentas de mentalizações holográficas, tem tudo, 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 tudo. Tem as, realmente isso aqui é tudo, é um imbuído de tudo que eu já estudei para trazer para vocês, ok? Para quem tiver disposto a receber isso. Então, como que vocês fazem para participar? Ok? Vocês podem se inscrever hoje, tá? Porque nós vamos iniciar amanhã de manhã, 7 horas da manhã. Já posso me inscrever amanhã de manhã, 6h58? Pode. Pode, não tem problema nenhum. Mas o convite é para que você já adiante isso, se você escolher, para que você esteja no nosso grupo, tudo certinho e ok, para que vocês estejam com a gente a partir de amanhã, durante 21 dias, tá? Do vórtice magnético. O que é vórtice? Vórtice é a mais alta vibração que o seu corpo entra. Então, sabe quando você começa a entrar no fluxo energético e o seu corpo começa a tremer? É onde as coisas vão mudar. É onde você está captando as energias. Então, a gente vai começar a se habituar a trazer isso para você. Então é isso que eu vou trazer, para você entrar nesse vórtice. Quando você entra nessa energia, o dinheiro vem, a prosperidade vem, e não é só o dinheiro.
muitas outras coisas começam a mudar na sua realidade. Porque o seu corpo sai de um hábito de vibração para entrar em outro. É realmente você calibrar a sua vibração, para você sair daquele espaço de ser o seu habitat natural de problemas e questões com dinheiro, para você entrar no dinheiro e ser dinheiro, para que ele possa vir. Ok? E vocês podem se inscrever hoje à noite, tá? Nós começamos amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, por apenas 247, ou fazer isso em 12 vezes se você quiser, tá? Ah, não interessa, você vai fazer em 12 vezes. Faça em quantas vezes você quiser, como for leve para você. A questão é que você realmente está lá, porque você vai começar a mudar tudo a partir desse treinamento. As chamadas, elas são e começam às 7 horas da manhã. Algumas chamadas, alguns exercícios, eles vão até 20 a 25 minutos. Outros são de 15, então vai variar muito, tá? Depende muito da técnica daquele dia. Mas tem muitas coisas. O que importa aqui é você ter acesso a isso. E eu vou te dizer uma coisa: você em 10 minutos de atração, magnetização para você receber o dinheiro já é mais suficiente. Eu é que gosto de trazer sempre mais, né? Então eu vou trazer muitas coisas lá dentro que eu nunca entreguei em aulas para os meus alunos aqui. Inclusive tem muitas coisas técnicas avançadas que eu venho estudando já há mais de um ano que eu não tinha criado nada ainda, não criei nada além disso aqui. Eu já vou entregar lá dentro para vocês, ok? Isso só para quem estiver lá dentro. Essa aula aqui eu vou dar de bônus para quem escolher participar. Então a Thalita vai enviar para vocês o quê? Um formulário, tá? O link do formulário, tá? É esse mesmo. Por que tem gente aqui que já se inscreveu? Porque eles eram meus alunos lá do nosso combo de workshop, de 3 workshops, quando nós tivemos o detox do dinheiro. Então esses alunos, eles receberam essa informação antes, eles já se inscreveram. Então vocês que estão aqui, que ainda não se inscreveram, é só clicar nesse formulário. Por que é o formulário? Para você saber exatamente o que se trata, o que nós vamos trabalhar. Esse formulário é onde você vai pôr só seu nome, seu telefone, a cidade, seu e-mail, tá? Porque nós vamos enviar depois todos os arquivos para você no seu e-mail também, para que você tenha lá sua pastinha no Drive com todas as técnicas. Ah, Jéder, quero dinheiro hoje, não sei o que, passou dos 21 dias que a gente está aqui, vai fazer, você vai continuar se nutrindo. 21 dias é para você romper com as limitações, para você começar a adentrar uma nova vibração. Depois você pode ouvir quantas vezes você quiser. Eu tenho aulas e técnicas que eu mesmo fiz, que eu ouço nas minhas caminhadas. Por quê? Para eu me nutrir, para eu nutrir minha energia. 1000 vezes você se nutrir de uma aula que você já fez, que você já pagou, ou de algum curso, do que você ficar se nutrindo de coisas que não funcionam para você. Ok? Gente, o Vortex magnético do dinheiro é algo totalmente inovador. É surreal. Não é só um puxão de energia do dinheiro. Não é. É muito além. E assim, ó, eu tenho tabelado todas as técnicas que vocês vão receber lá dentro durante 21 dias. Então, se vocês escolherem participar, vocês podem se inscrever. Lá no formulário tem um link para vocês fazerem Pix ou para vocês fazerem, tem o meu Pix, tem também o link de pagamento para cartão em até 12 vezes e tem também um link que vocês vão clicar para enviar para a Thalita, minha assessora, o comprovante. Quando vocês enviar o comprovante para a Thalita, vocês já vão entrar no grupo VIP, tá? E amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, nós vamos ter o nosso primeiro encontro do Vórtice Energético, ok? Tem alguém que tem alguma dúvida, pessoal, sobre a aula de hoje, sobre alguma coisa que tenha ficado para vocês sobre isso? Ou sobre o vórtice? O que vocês gostariam de perguntar? Aproveita que esse espaço aqui é nosso, tá? O que vocês gostariam de trazer? O que vocês gostariam de perguntar sobre o que nós vimos hoje? O que veio para você sobre isso? Gente, assim, ó, a chamada não é como aqui, Kat, não, as chamadas são via Telegram. Eu não sei se a maioria de vocês já fez isso, tá? Mas dentro do Telegram existe uma ferramenta que nós fazemos chamadas ao vivo. Então, são áudios, porque são áudios de técnicas, áudios de ferramentas, tudo isso durante 21 dias, ao vivo às 7 horas da manhã, via Telegram. Então, quando a gente faz no Telegram, você pode entrar, sim, todos os áudios ficam lá, pessoal, automaticamente. Encerrou a nossa técnica do dia, já fica automático lá para vocês. Ele já carrega e já fica lá. Exatamente por isso que eu estou fazendo lá, porque fica muito mais fácil você acessar no Telegram, poder ouvir no seu fone, ouvir para o trabalho, do que você entrar em plataforma e você fazer login e outras coisas e procurar o produto. Então é uma forma mais rápida para que vocês possam acessar todos os nossos conteúdos que vão ser entregues lá dentro. Ok? Exatamente, dá para ir ouvindo. Lá dentro do Telegram tem uma parte que é só onde diz músicas, vão ficar todas lá, uma abaixo da outra, todas, para que vocês possam acessar, ok? Pessoal, e quem quiser se inscrever depois,
Depois de amanhã, vocês vão poder se inscrever, não vai ter problema algum nisso, tá? Só que a energia muda totalmente, é totalmente diferente, tá? Você vai ouvir todo dia? Vai. E outra coisa, o preço também muda, tá? Muda a energia e muda o preço. Vitalício, sim. E essa aula vai ficar como gravação para vocês também, Kate. Eu vou deixar lá no Telegram. Inclusive, eu já vou enviar lá para o Telegram, que o grupo já está criado, o grupo VIP. Eu vou enviar, já tem alguns alunos lá que se inscreveram durante essa semana, que eles tiveram. Quem faz coisas comigo sempre recebe antes, né, as informações, eu sempre aviso eles sobre as novidades. E aí eles já se inscreveram. 21 dias, todos consecutivos. Nós vamos do dia 7, que é amanhã, né, dia 7 de julho, até o dia, aqui, ó, até o dia 21. Aliás, perdão. Nós vamos até dia 29, é isso? Gente, me perdi aqui, eu tô tão expandido já de falar. Mas, ou seja, são todos consecutivos. Do dia 7 até os 21 dias encerrarem. E eu estou preparando uma surpresa também para os alunos lá dentro do Magnético, mas isso eu só vou contar para quem estiver lá dentro também. Vai ser bem legal, vai ser bem diferente de tudo que vocês já fizeram sobre o dinheiro. Ok? Então, pessoal, se ninguém tem dúvida, perceba a energia disso. O que isso pode contribuir com vocês? Vai ser a maneira mais rápida e fácil para vocês poderem cuidar da energia de vocês, de tudo isso que a gente viu aqui hoje. Do campo emocional, das prisões, sabe, das barreiras, da questão familiar, relacionamentos, tudo. Porque nós vamos trabalhar absolutamente tudo que envolve o dinheiro. E todas as áreas da sua vida envolvem o dinheiro. Mesmo que você diga, eu estou com um problema na vida financeira. Não é só a vida financeira. Sandra, são áudios, tá? São áudios de puxões magnéticos, puxões quânticos do dinheiro, tá? Com técnicas e ferramentas. Ok? Você vai poder ouvir onde você for. E eu justamente criei isso por quê? Porque aí você não precisa se prender aqui por todo esse tempo. Vocês podem simplesmente, ok, agora é meio-dia, eu vou almoçar, vou aproveitar e vou ouvir. Vou fazer minha caminhada, vou ouvir. Eu fazia bastante tempo que eu queria criar alguma coisa em áudio assim, desse formato diferente, justamente para facilitar. Que eu estou escolhendo muita facilidade. Gente, para vocês terem uma ideia, essa semana tem mentoria às 9 horas da manhã de café de negócios, vai ter os 21 dias, vai ter as lives do Café Extraordinário às 7h30 da manhã, e um monte de coisa, porque eu estou escolhendo horários justamente para facilitar. Utilizo muito dos áudios das facilitações. Maravilha. Perfeito, exatamente isso. Ok, pessoal? Gente, então, inscrevam-se. Eu vou pedir para a Thalia enviar também ali no grupo para vocês, tá? Nos nossos grupos, para vocês poderem se inscrever com calma agora. E perceba a energia e a gente se vê amanhã de manhã, ao vivo lá no Telegram. Maravilha? Gratidão por estarem aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com vocês de alguma maneira, para que vocês tenham mais consciência ainda do que fazer e como se conduzir energeticamente. Para que você saiba que não é só a energia, são várias camadas que você precisa começar a cuidar. Várias camadas, várias camadas. E uma das coisas que eu amo nas minhas criações é justamente isso. Eu consigo trazer de uma forma mais profunda em uma coisa só. Então a gente está falando de vibração, mas a gente está falando de inúmeras camadas. Não estamos falando só de vibrar. Vibrar, todo mundo vibra, animais vibram. Mas o que tem por baixo disso? Eu gosto disso, eu gosto de trazer o núcleo das coisas. E aí também trazer a facilidade para que vocês possam mudar isso, quem escolher. Maravilha? Pessoal, deixa eu fazer só um story com vocês aqui. Quem tá aqui, que essa sala tá cheia. E eu amo quando vocês vêm para cá, porque tudo que você começa a agregar no seu conhecimento agora vai contribuir com você em algum momento do futuro. Agora e para o seu futuro, ok? Gente, olha só, estamos encerrando nosso encontro do Peça Receberás de hoje, com essa sala cheia. Gratidão, pessoal, todo mundo que participou. E a gente se vê amanhã de manhã, no nosso primeiro encontro do Vórtice Magnético do Dinheiro. Gratidão, pessoal. Super beijo pra vocês. Eu amo vocês. Gratidão por estarem aqui. E amanhã a gente se vê, 7h30. 7 horas da manhã e 7h30 no Café Extraordinário. Tchau, tchau.